Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre não seria uma denúncia, né? Essa informação que circula nos meios policiais a partir de São Paulo e até chegar aqui no estado do Piauí e que trata sobre o receio que tem o senhor Felipe Santolia, que foi prefeito de Esperantina no começo dos anos 2000, mais especificamente entre os anos de 2004 e 2008, de que sua vida poderia correr perigo caso ele venha a ser transferido aqui para o sistema prisional do Piauí. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações no sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Vamos ao vídeo. Eu começo nesse vídeo falando sobre o anúncio feito pelo senador Ciro Nogueira. Ele publicou nas suas redes sociais, no Twitter, que aceitou o honroso convite do presidente Jair Bolsonaro para ser ministro-chefe da Casa Civil. O senador ele tem a missão de melhorar as relações do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional, no sentido de aprovar reformas que são fundamentais, reformas que são importantes para o Brasil continuar seguindo adiante, nesse momento de mudanças, nesse momento em que atravessamos uma fase crítica na vida do país e do mundo. E se faz cada vez mais necessária essa relação entre os poderes pacífica. E seria esse o grande objetivo, o grande propósito do senador Ciro Nogueira, que é um político reconhecido pelas suas relações em Brasília e pela capacidade que ele tem de se articular junto tanto a governantes quanto a membros do parlamento, deputados, senadores, dialogar, essa é a palavra. E o que se espera aqui no Piauí é que ele faça jus a todos aqueles que, sendo ministros da República, o antecederam. Nós tivemos vários ministros a partir do Império, não é? Antes ainda do período republicano, nós tivemos o Marquês de Paranaguá, que foi presidente do Conselho de Ministros do Imperador Pedro II. Nós tivemos José Antônio Saraiva, que não sendo do Piauí, era da Bahia, mas ele foi presidente da província do Piauí, também tornou-se presidente do Conselho de Ministros. Tivemos Félix Pacheco, que foi ministro das Relações Exteriores e nessa condição trouxe para o Brasil a tecnologia das impressões digitais, de se identificar uma pessoa através das suas impressões digitais. Tivemos o ministro João Paulo dos Reis Veloso, que foi ministro nos governos Emílio Médici e Ernesto Geisel, e nessa condição propiciou o grande momento do milagre brasileiro no começo dos anos 70, quando tivemos o melhor momento de toda a história do nosso país, da nossa economia. Tivemos ainda o ministro Petrônio Portela, que foi ministro da Justiça e foi coordenador da Missão Portela, responsável, portanto, pela redemocratização do país, mas que, infelizmente, não pôde ver a sua obra porque faleceu aos 54 anos, em 1980. Tivemos Valdir Mendes Arcoverde, que foi ministro da Saúde. Tivemos Hugo Napoleão, da Educação e das Comunicações. Freitas Neto, ministro da Reforma Institucional, tivemos João Henrique Souza, que foi ministro dos Transportes, e mais recentemente, no governo Dilma, um ministério assim meio estrambótico, meio esquisito para o Marcelo Castro, um Ministério da Saúde que tinha o único objetivo de combater o Zika vírus, e todo o tempo nós dissemos que aquilo era uma doença, mas que naquelas proporções tinha um objetivo específico, de afastar a atenção das pessoas do espectro do impeachment que rondava sobre o então presidente. Mas nesse vídeo eu quero falar também sobre a questão do atentado que o PT prevê para o ex-presidente Lula. O PT disse, olha, precisamos reforçar a segurança do Lula porque ele pode sofrer um atentado durante a pré-campanha e durante a campanha para as eleições de 2022. Segundo o PT, tem muita gente querendo a morte do Lula. Nós discordamos. O Lula está há 40 anos ou mais na política e nunca, absolutamente, se ouviu falar de que alguns dos seus adversários, de que alguns dos seus desafetos ou mesmo inimigos políticos por ele considerados tenha
intentado contra a sua vida, tenha praticado qualquer tipo de investida contra a sua integridade física. Isso é tudo mentira do PT. O PT sempre mente, né? O PT inventa, simula atentados. No período em que ele fazia uma caravana na região sul e sudeste do país, eles simularam um atentado contra um ônibus da caravana. O tiro veio de cima, não havia escada, não havia disco voador, não havia nenhuma calçada alta, não havia nenhuma calçada para que o suposto atirador pudesse se trepar a fim de fazer esse disparo. Tudo mentira. Na verdade, o Lula tem que se preocupar mesmo é com o PT, porque o PT foi responsável, de acordo com o Ministério Público Federal e com relatos que perpassam a mídia brasileira, oriundos de pessoas implicadas em atentados que resultaram na morte de vários dos seus membros, como, por exemplo, Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, Toninho do PT, ex-prefeito de Campina, e no atentado contra o Paulo Venceslau, que escapou com vida, depois de ter denunciado ao Lula, e somente ao Lula, que havia corrupção nas prefeituras de Campinas e São José dos Campos, no estado de São Paulo, que eram controladas pelo PT. Quer dizer, como é que ele pode ter sofrido um atentado logo depois de ter entregue a Lula as provas cabais de toda essa corrupção? Como eles não conseguiram matá-lo, eles o expulsaram do partido e passaram a assassinar a sua reputação, chamando-o de delator, porque ele entregou o esquema em entrevistas à imprensa, quando falou sobre o atentado de que foi vítima. Eu me lembro muito de um caso que aconteceu aqui no estado do Piauí, no ano de 1996, era secretário de Estado o senhor Carbureto, e ele estava perdendo a disputa eleitoral em Campo Maior quando tentava emplacar o Enildo Bona, que era o seu irmão, contra a candidatura do Antônio Machado Lustosa, que era um médico muito conceituado em Campo Maior naquele tempo. Então o que é que ele fez? Parou na localidade Água Branca, juntamente com o seu motorista, e simulou um atentado contra o carro, atirou, ou ele, ou o motorista, ou outra pessoa, atirou contra o veículo na porta lateral, sendo que a bala perpassou a porta lateral do passageiro e saiu do outro lado na porta do motorista, sem que tivesse atingido ninguém no interior do veículo. Ela fez uma linha reta por dentro do veículo e não atingiu ninguém. Então não havia ninguém dentro do veículo, concluiu o então perito Vital Araújo em suas elucubrações analíticas, pode-se dizer assim, porque somente através de elucubrações se poderia tentar desvendar o mistério que passa na cabeça de uma pessoa que simula um absurdo desse, né? Vai que um negócio desse está errado, né? E realmente acontece uma tragédia. Então é por isso que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem que se preocupar com o seu partido, que é o zero e vezeiro na prática de atentados e simulações fajutas de atentados. E para finalizar, a história do Felipe Santollia. O Felipe Santollia foi preso no finalzinho do mês de junho, começo do mês de julho, ele residindo numa cidade do litoral de São Paulo, com uma identidade falsa de Antônio de Lima, mas era conhecido como Chico Namastê. Seria ele um elemento aparentado do Felipe Santollia, quando na verdade era o próprio, né? Foi identificado, provavelmente a reportagem do Fantástico que o localizou recebeu uma denúncia proveniente aqui mesmo do Piauí, onde ele tem muitos inimigos em razão do seu período como prefeito do município de Esperantina, e a reportagem foi lá, depois convocou a polícia, verificaram que havia uma ordem de prisão contra ele por uma condenação proferida na justiça aqui do estado do Piauí pelo juiz Ulisses Gonçalves da Silva Neto, grande magistrado, e o condenou a 12 anos de reclusão. Posteriormente, ele foi condenado a penas que, somadas, totalizam mais de 22 anos de reclusão. Os desvios praticados por ele na prefeitura daquele município somam cerca de 25 milhões de reais. Mas ele não foi condenado sozinho, e certamente ele também não praticou todos os seus crimes sozinho, como nós já demonstramos aqui no nosso canal através de vídeo anterior. É preciso que se analise sobre isso, é preciso que veja quais são as outras pessoas implicadas em crime juntamente com o Felipe Santollia e que precisam de condenação e que precisam cumprir pena. Junto com ele foi condenado também o seu ex-tesoureiro, que é o senhor Geraldo Diniz, casado com a promotora aposentada Leida Diniz. E não se sabe se o senhor Geraldo ele vai cumprir pena, não é? O que tipo de situação enfrentará judicialmente em face dessa condenação pelos desvios de aproximadamente 5 milhões e 500 mil reais lá na prefeitura de Esperantina, no período em que o senhor Felipe foi prefeito. E o Felipe teme pela sua vida, por quê? Porque se há pessoas que foram capazes
de persegui-lo até o litoral, de entregá-lo para a polícia, para trazê-lo a cumprir pena no Piauí, essas pessoas, no seu entendimento, podem, isso colocado por elementos que são interlocutores, né, do Felipe Santolía, podem muito bem querer fazer aqui no Piauí uma arte com ele, uma arte entre aspas, né, sumir com ele, ou acabar com ele, extingui-lo fisicamente. Não posso citar aqui o termo exato porque a política do YouTube não permite. Mas esse é o questionamento que é feito através de interlocutores do Felipe Santolía, pelo próprio, e que nós externamos aqui no canal para os nossos espectadores, esperando, claro, manifestação das autoridades, a quem já, inclusive, consultamos sobre a transferência do apenado. O que nos disse uma autoridade policial da Secretaria de Segurança Pública é que a transferência ainda não ocorreu, mas que deverá estar ocorrendo nos próximos dias ou semanas. Quando? E por que até agora, mesmo com a condenação judicial, mesmo com a determinação, essa transferência não aconteceu? Bom, deixa o seu comentário, né? O que é que você acha de tudo isso que nós tratamos aqui nesse vídeo, sobre essa questão principalmente do Felipe Santolía e sobre o suposto atentado que o PT prevê para Lula. Qual é a tua opinião? Eu agradeço a sua audiência, peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, familiares e admiradores e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.